creio que a gente às vezes não compreende os propósitos que o Senhor tem conosco e às vezes a gente faz coisas e passa coisas na nossa vida que nós não compreendemos, mas é o Senhor já tratando conosco, né? Já é o Senhor que já tem um plano, um propósito em relação à nossa vida, mas nós não compreendemos. E eu sou mãe de 2 filhos, como alguns sabem, e eu tenho um casal, meu filho, meu primogênito, o Mateus, e a minha segunda filha, a Maiara. Um casal que eu pedi muito a Deus, um casal, quando eu era adolescente, eu falava que o Senhor, eu queria tanto um casal de filhos, um menino primeiro e uma menina, e o Senhor me ouviu. E eu ainda nem conhecia o Senhor, só conhecia de ouvir falar. E teve 2 momentos muito impactantes na minha vida com os meus filhos, muito difíceis na época, de momentos incompreendidos, porque nós, quando vemos a enfermidade dos nossos filhos, nós ficamos desesperados muitas das vezes e não compreendemos o que o Senhor tem preparado. E quando meu filho tinha 1 ano de idade, porque aconteceu algumas coisas lá atrás, no passado, o meu filho foi parar no hospital e no hospital foi fazer exames e o médico tinha falado, diagnosticado, depois de vários exames, depois de várias consultas, o médico tinha diagnosticado que o meu filho teria uma doença chamada síndrome de Duchenne. E essa doença acabaria com os ossos, com a formação dos ossos dele. E o médico declarou que o meu filho só ficaria vivo até os 10 anos, 11 anos no máximo. Naquela época, eu não era convertida, não tinha conhecido Jesus Cristo ainda verdadeiramente, mas o Senhor Jesus e o plano de Deus para a minha vida já estava em andamento. E passou-se os anos, né? Passou o tempo que ele fez os exames, o médico diagnosticou, falou que ia tomar remédio, só que eu não aceitei, não dei mais remédio, não aceitei o diagnóstico e deixamos. Fomos vivendo a nossa vida e logo depois eu tive minha filha, 5 anos depois eu tive minha filha e depois que eu tive minha filha, o Mateus completou 10, completou 11, completou 12, completou 13, completou 14 e foi completando. Mas eu ainda não era convertida ao Senhor. Eu conhecia Ele, como eu falo para vocês. Mas na época da minha conversão, eu tive uma certeza muito grande. Que não precisava ficar preocupada com o passar dos anos, se o meu filho ia passar os 11, 12, 13, se eu ia ver meu filho ou não, se ele ia crescer. Porque o Senhor já tinha estabelecido a cura para o meu filho. I don't care, listen, God, you